Bom dia, eu estou aqui para fazer você uma pergunta. Que tipo de história mais chama a sua atenção? Que tipo de filme mais te desperta interesse? Qual marca mais você? Bom, a minha eu posso dizer. Existem dois tipos de narrativas de história que chamam muito a minha atenção. A primeira delas é uma história de superação. Toda vez que eu vejo um filme, uma história, cujo personagem passa por uma circunstância, por uma situação de desafio, e ele faz uso dessa circunstância para crescer, para desenvolver, para revelar um potencial que ele possuía, mas que estava muitas vezes escondido, esse filme me chama atenção, esse filme me marca. Porque para mim é mais uma confirmação de que eu posso usar todas as circunstâncias ao meu favor. Eu posso usar as situações para me tornar mais forte, me tornar mais resiliente, mais perseverante, me tornar uma pessoa que usou realmente das circunstâncias ao seu favor. Uma pessoa que convergiu tudo à sua volta ao crescimento. Bom, essa história me chama a atenção e eu acredito que também chame a sua. Não é verdade? Pense numa história que você gosta, uma história que marcou você. Pense nesses vídeos que às vezes a gente recebe no WhatsApp. Quais que chamam a atenção? Muitas vezes não são esses vídeos de pessoas que nasceram muitas vezes com deficiências e conseguiram superar suas deficiências. Pessoas que estão passando por situações de dificuldades financeiras. Tem pessoas que estão na rua, às vezes pedindo até ajuda, mas ali estão com um olhar diferente diante da vida, estão com uma postura diferente, estão revelando em si um potencial que, se aquela situação não acontecesse, não revelariam. Não é? Então, essas situações de desafio, essas situações que muitas vezes nós encaramos como situações ruins, são nada mais do que oportunidades. Oportunidades para revelar em que cremos, revelar em quem confiamos, revelar os nossos potenciais. Entende? Tem uma frase que diz assim, olha, a crise, na realidade, ela não existe. Por quê? Por que a crise não existe? Porque nas situações que nós chamamos de crise, nada mais são do que oportunidades para revelar quem verdadeiramente somos. Porque quando você passa pela crise, uns encarando, vendo a crise como realmente crise, eles se afundam. Porque o nome crise já toca no seu emocional, no seu psicológico, já o abate. Para outros não, para outros crise significa oportunidade. Oportunidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente, de mostrar aquilo que talvez não mostrariam, não fariam, se essa oportunidade, se essa realidade não tivesse surgido. Não é quantas vezes você teve uma nova ideia, teve um novo pensamento, quando você passou por uma situação diferente, uma situação que demandava de você agora um resultado diferente, não é? Nós não temos controle das situações, nós não temos controle de tudo que nos acontece. Muitas vezes nos acontecem coisas que nos desafiam, mas nós podemos escolher como olhar para cada situação dessa. Ou nós aproveitamos ela como uma oportunidade para revelarmos um potencial, quem sabe nós nem tínhamos noção, para revelar uma força que temos, para revelar naquilo que acreditamos, ou nós usamos isso apenas como desculpa, como oportunidade para revelar o quanto fraco estamos, para revelar o quanto estamos necessitados de assumir uma postura mais firme diante da nossa vida e da nossa realidade. Por que eu estou dizendo isso? Olha, o que verdadeiramente nos diferencia de outro ser humano é a nossa história. É, a nossa história. Nenhum outro ser humano tem a sua história, nem a minha história. Nenhum outro ser humano passa pelos mesmos eventos. Cada um possui uma história única, não é verdade? A nossa história será marcada por coisas inesperadas. Será marcada por escolhas nossas. Mas o que de fato fará a nossa história marcar alguém, ou a nossa história valer a pena, fazer sentido, é o que nós decidimos nos tornar. Quando você chegar
na hora da morte, né? Quando você chegar lá, naquele momento, quando você olhar para trás, a sua história terá valido a pena? A sua história servirá de exemplo para alguém? A sua história marcou a vida de alguém? Que história você e eu estamos construindo? É isso que nós precisamos pensar. Porque as nossas decisões e as nossas escolhas, diante de cada coisa que nós enfrentamos, diante de cada desafio que a realidade nos convida a enfrentar, é que vai escrevendo a nossa história. Então eu quero te dizer, como você tem olhado a sua história? Como é que você tem escrito a sua história? A sua história é marcada por eventos de oportunidades para se superar, eventos de oportunidade para amadurecer. Você fazendo uso de cada momento desse, você foi escrevendo a sua história, foi progredindo, foi avançando. Ou cada circunstância que você foi passando, você não teve esse olhar. E aí, a sua história deixou de ser uma história narrativa, progressiva, e passou uma história cíclica, girando em torno de um evento que lhe aconteceu e que te marcou de uma forma tão grande que você não conseguiu avançar, prosseguir. Bom, eu te disse que há duas histórias que me chamam a atenção. A história de superação e a história de fracasso. Sim, a história de fracasso. Quando eu vejo um filme, que no final desse filme eu percebi que a pessoa deixou de viver toda a sua vida, deixou de avançar, de desfrutar da vida, porque a vida é única. Nós não teremos outra oportunidade de viver esta vida aqui. Não teremos, né? Não temos tempo de fazer um rascunho para depois passar limpo. Não há essa oportunidade. A vida está acontecendo no hoje, no agora. Então, quando eu vejo essa história e eu percebo que a pessoa deixou de viver porque ela não resolveu, porque ela não superou algo que aconteceu, eu penso para mim, eu falo assim, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero deixar de desfrutar do que eu posso por causa de uma coisa que aconteceu de ruim, uma coisa que aconteceu que eu não esperava, por causa de um evento que eu não tive o controle muitas vezes e ele veio sobre mim. Eu não quero deixar e eu não vou deixar de desfrutar da vida que Deus tem para mim, da vida que eu posso desfrutar por causa de um evento. Eu não farei com que a minha história deixe de ser uma narrativa para ser uma história cíclica que vive escrava de um evento que aconteceu. Por que eu te digo isso? Porque são as nossas decisões, é a nossa postura diante de cada circunstância que a realidade nos convida, é que nos fará chegar no futuro que nós queremos ter. Talvez você diga, não, eu não quero ter um futuro, nem penso. A vida já perdeu o sentido para mim. Exatamente, porque aconteceu algo com você que você não superou. Quando você superar esse desafio, os seus olhos mudarão. Haverá sentido, haverá um porquê prosseguir, um porquê avançar. Entende? Você precisa de um porquê. Olha, a vida é única. É um presente, é uma dádiva de Deus. Deus não te trouxe existência para você viver escravo daquilo que lhe acontece. Mas Deus lhe trouxe existência para que você escreva a sua história, revelando em você a glória de Deus, revelando em você a bênção da vida, revelando em você a vida abundante que Deus tem para você e tem para mim. Entende? Então nós vivemos todos os dias uma oportunidade de escrever mais uma página da nossa vida. Ok? Eu queria contar para você uma história. Essa história ela tem como foco dois irmãos gêmeos. Esses dois irmãos, eles nasceram, logicamente, né? Nasceram e eles tiveram um pai que bebia demais. Um pai que não foi para eles um referencial. E logo depois que a sua mãe morreu, o que aconteceu? Esses dois irmãos fugiram de casa e depois se separaram. Nunca mais se encontraram. Bom, o João,
Ele passou por isso, mas se tornou um grande empresário. Um homem que vivia dando palestras e ensinando as pessoas como superar, como vencer, como usar as circunstâncias ao seu favor para se tornar uma pessoa ainda mais forte, ainda melhor. Em uma de suas palestras, João terminou e na porta do auditório, uma das pessoas que estavam ouvindo chamou João e perguntou para ele: João, você sempre teve essa força de vontade? Antes de dizer a resposta de João, eu queria te dizer que naquele mesmo instante estava acontecendo algo diferente com seu irmão, o Mário. Mário estava sentado na calçada de uma rua, bêbado, chorando e pensando naquilo que a sua vida tinha se tornado. Naquele momento, um amigo de Mário chega e pergunta para Mário: Mário, você nunca teve força de vontade? Você sempre foi dessa forma? A resposta, tanto de João quanto de Mário, começam iguais. Eles dizem: olha, eu tinha um irmão, eu tinha uma família. Meu pai bebia demais. Chegava em casa, vivia batendo em mim, no meu irmão e na minha mãe. Sofremos muito com essa situação, sofremos muito com ele. Mas ficou muito pior depois que a minha mãe faleceu. A situação ficou insuportável. E eu e meu irmão fugimos de casa. Mas em um dado momento, nós nos perdemos. E agora eu não sei onde ele está mais. Mário então continua a história. Mário diz: depois disso que me aconteceu, nunca mais fui o mesmo. Perdi a força de vontade, perdi o sentido da vida. Hoje estou aqui, de emprego em emprego, bebendo, sem sentido nenhum na vida. Tive uma esposa, mas ela me abandonou por causa de tudo isso que eu estou passando, por causa da bebida, por causa das circunstâncias que eu estou vivendo, por causa da minha postura. Mas a resposta de João foi diferente. O João termina a sua história dizendo: olha, eu usei todas essas circunstâncias ao meu favor, porque eu não queria ser aquilo que o meu pai foi. Eu não queria repetir a história que eu vivi. Eu queria uma história diferente para mim. Então, eu usei as circunstâncias como um estímulo para me tornar alguém. Hoje, eu tenho condições de sustentar minha família, eu tenho condições de ensinar outras pessoas a superar. Hoje eu sou um bom pai, sou um exemplo de pai e sou um exemplo de marido, porque eu trato a minha esposa como eu nunca vi o meu pai tratar a minha mãe. Percebe a história? Você percebe? As circunstâncias que os dois viveram foram as mesmas. Foram as mesmas circunstâncias. Mas a postura, a visão que os dois tiveram é que fez a diferença. O que você faz das suas circunstâncias determina onde você vai chegar. Como você tem enxergado as suas circunstâncias? Oportunidade de avançar, estímulos para avançar, para prosseguir, para escrever uma história real, progressiva, de superação, de amadurecimento, ou para escrever uma história de tristeza, uma história de desânimo, uma história de fracasso. Uma história que quando você não chegar no final, se porventura você tiver netos, você chegue a contar para os seus netos: olha, a vida é difícil, a vida é triste, a vida é injusta, é difícil passar por ela. Quais serão as suas falas? Vai ser essa fala pessimista, desanimada? Ou será: meu neto, a vida é linda, vale a pena ser vivida. Ela lhe dará oportunidades desafiadoras de tornar você grande. Como você encara essas oportunidades vai determinar onde você vai chegar. Vão ser difíceis. Sim, se não fossem difíceis, não seriam desafiadoras, não é? Mas são reveladoras também.
aproveite. Olha, vai doer. Muitas coisas vão doer. E é real. Nós somos seres humanos. Não deixaremos de sentir. Muitas situações que vão nos acontecer vai nos doer. Vai tirar lágrimas dos nossos olhos. Nós teremos que respirar fundo para dar o próximo passo. Mas o que eu queria te dizer, não tire os olhos do futuro. Não tire os olhos de onde você quer chegar, da vida que você quer ter, da pessoa que você quer se tornar. Porque se você fizer isso, você se afunda no presente. E num presente que você não quer permanecer, não é verdade? Porque a situação que nos desafia, ela dói. Mas se você não encarar o futuro, não encarar esse desafio, você se afunda na dor do presente e não desfruta da vitória que virá. Por isso eu te convido, mude a sua visão, encare os seus desafios, para que você escreva a sua história, que a sua história seja uma narrativa progressiva de desafios superados, não uma história cíclica que gira em torno de eventos ruins, eventos de injustiça. Que em nome de Jesus você possa ter sua visão modificada, sua visão alterada e comece hoje, comece agora, pensando qual o passo que você dará para começar a mudar essa situação. Que em nome de Jesus você tenha um dia abençoado, um dia que marque você para viver uma história diferente. Tchau.